Shabbat Shalom a todos, a esse café da manhã, e estamos com o Tufinho hoje, descansando nesse Shabbat, nesse dia em que todos estamos agradecendo e também comemorando a nova semana que inicia, juntamente com os senhores. E os Rodrigues também fazem isso na sua residência, sendo que eles estão no Rio Grande do Sul, em Canoas, mas o Shabbat continua. Eu continuo no Rio de Janeiro, por isso prepara essa mesa para celebrar um pouco esse café da manhã nesse Shabbat. Com os senhores aí, eu gostaria que o Esdras, Atos e Aron falassem alguma coisa aí para compartilhar o Shabbat com os senhores. E aí, como está o Rio Grande do Sul? Nos fale, nos conte. Bom dia, Shabbat Shalom. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Muito obrigado por você curtir. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal. Comente, curta, compartilhe e vamos nos ajudar a fazer esse canal a crescer. Vai, dá essa força aí, faça um comentário, nem que seja de um coraçãozinho, que aí o vídeo vai ganhando engajamento. Bom, falar sobre a porção da semana. Lembrando que, essa semana é o finalzinho de março de 2025 e nós estamos também falando da porção de Pikudei. Ela trata sobre a vestimenta, do sumo sacerdote. E fala também, além da continuação da vestimenta dele, dos fios que eram separados para coser as suas roupas, vestimentas ali, fala também de uma coisa que Moisés gostava de fazer, que era de prestar contas. Não era preciso, porque se a gente se lembrar da história de Moisés, ela é uma história assim, que não há essa necessidade de Moisés ter que prestar conta, mas ele fazia isso para ensinar para o povo que é muito importante você prestar conta das coisas que você faz, das responsabilidades que recaem sobre as suas costas. Então, Moisés fazia com maestria cada anel que era dado, cada joia, cada centavo que era colhido para a construção do templo ali no deserto, Mishkan, ele prestava contas. Essa porção, ela se estende, falando sobre você ter que prestar conta, a importância, e tem historinhas assim interessantes dentro da porção, as pessoas, elas têm aquela coisa, eu não devo a ninguém, eu não devo satisfação a ninguém, mas eu quero dizer para você que você deve sim. Você deve satisfação. Um casamento, por exemplo, é um juramento e você deve satisfação à pessoa com quem você se casou. Assim como um filho deve satisfação aos seus pais, assim como os pais devem satisfação ao seu Deus, Então, assim, as pessoas, elas não podem viver da forma como elas desejam viver. É importante você ter dentro de você esse freio moral, esse freio que te traz de volta para a sua realidade atual. Então, não perca a sua vida por momentos que podem trazer desgraças para a sua vida. Sua vida pode ser que você ainda tenha 40, 50, talvez até 60 anos de vida pela frente e por conta de um pequeno deslize venha a ser uma vida repleta de infelicidade. Não faça isso com você. Momentos, eles são para ser divertidos, para serem apreciados com a sua família, para serem valorizados. E não para ser uma coisa que vai destruir a tua mente, destruir a tua vida, o teu relacionamento e a tua própria moral, É importante. Então, assim, seja uma pessoa calma, paciente, reflexiva. Quando você tira alguns dias ou alguns momentos para você refletir, você evita muitas desgraças ou desordens na sua vida. Essa porção, ela é bem interessante sobre esse ponto, que prestar contas, você é colocado de volta no seu devido lugar. Então, preste contas. A gente presta conta com a justiça, a gente presta conta com as nossas credoras, Então, a gente tem uma vida inteira de prestações de contas, qual a gente deve andar na linha para que não venhamos depois sofrer ou pagar pelas consequências de momentos que foram tão rápidos. É isso, a porção, ela tem muito mais informações, mas assim, você pode todos os dias tirar um momento dos seus dias e ler um salmo, estudar a Bíblia, porque se você lê a Bíblia e não tem nenhum tipo de sentimento quando você
tá ali pesquisando, lendo a Bíblia, então alguma coisa está errada, porque a Bíblia ela é um compêndio em que extrai todos os sentimentos de uma pessoa. Você tem que ter algum tipo de sentimento quando você se coloca na posição de ler a Bíblia, que é onde está contida a palavra do Eterno, onde está contido as memórias, né, do povo do passado, os ensinamentos, os grandes ensinamentos. Então é isso. Tenha uma boa vida, uma boa semana para você. Se inscreva no canal e até a próxima. Um beijo, Shavua Tov. Olá, bom dia, Shabbat Shalom a todos, tudo bem com vocês? Pois bem, hoje a gente vai falar sobre lentes, como é que é a nossa visão a nossa visão de mundo diante ao problema que a gente enfrenta, independente de qual for o problema. Até para uma situação ideológica, seja o que for. Tem uma coisa boa assim que muitos neurociências, neurocientistas quer dizer psicólogos, psiquiatras recomendam aqui assim: a gente não pode ver um problema só com nossos olhos. Por exemplo, pensa numa caixa aberta. A gente está vendo uma caixa aberta. Porém, a pessoa que está do outro lado, à sua esquerda, está vendo uma outra posição. Também está aberta na mesma posição. A caixa está aberta na mesma posição, mas a outra está na esquerda. A mesma coisa com a direita, tá vendo aberta de outra posição. A da sua frente também está vendo aberta de outra posição. O que eu quero dizer com isso? Quando você está vendo um problema, encara a realidade dele e enxerga ele de várias situações. E você vê possibilidades de resolver ele, entende? Independente de qual for o problema, pode ser para qualquer coisa. Claro, só seja racional na hora quando você for resolver seu problema. Você vê tipo, eu tenho esse exemplo da caixa mesmo, né? Você, de qualquer forma, você vai poder fechar a caixa, mas uns vão fechar diferente, outros vão deixar um pouco abertas, mas cada um tem uma certa solução. Então veja um problema assim, onde você enxergue diferente para várias posições com vários ângulos diferentes, tá? Isso te ajuda muito, vai te ajudar demais, entende? Então é isso, fazem isso. Então assim, se cobrem. Não vão naquela ideia de não vou me cobrar tanto, não sei o que. É bom você se cobrar muito, porque você vai amadurecer mais, tá? Claro, não excessivamente. Mas é isso, gente. Shabbat Shalom a todos e tenham um ótimo dia. Não descansa. Shabbat Shalom, família. Aqui é o Yaron e hoje estou aqui para trazer a minha parte aqui do café da manhã. Aqui no sul tá um pouquinho frio, agora já vai começar a vir o frio de vez. E agora vim falar aqui que cada vez que você acordar de manhã, quando você já tiver com, sei lá, tipo, acordou de manhã e tal, sempre faça algum exercício para manter seu corpo firme. Tipo, primeiro toma o seu café da manhã, faz algum exercício tipo barra, flexão, essas coisas. E também começa a produzir mais sobre você. Começa a escrever algum poema sobre você, alguma carta, algum diário, ou algo do tipo, que se trata do seu dia a dia. E começa a mostrar mais confiança nos outros. Seja você sendo positivo, sempre buscando coisas boas para sua vida, nunca relembrando o mesmo erro, nunca refazendo também o mesmo erro. E sempre superando, sendo você mesmo a cada dia que passa. E não deixe palavras ou pessoas com mentes negativas afetar você, porque isso não vai adiantar em nada e nem vai mudar a vida do próximo. Só vai literalmente fazer aquela pessoa lá que tá, sei lá, brigando com você perder o tempo. E é isso. Sejam positivos, cuidem bem do seu micro. E é isso. Shabbat Shalom pra todos. Bom dia, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje tô em casa, bem tranquilo, bem sereno nesse Shabbat. E pessoal, simplesmente hoje o dia está quente. Faz um calorão, mas é claro, tá chegando já o outono, então daqui a pouco vai ficar tão frio quanto foi do ano passado. Pessoal, hoje o que eu tenho pra falar? Basicamente pouca coisa, né? Eu vou falar o seguinte: uma galera que tá sendo até engraçado de acompanhar, falando de política mesmo, tá, pessoal? Tem gente que simplesmente tá olhando, né, o governo Lula e tá percebendo o seguinte, que ele não é um governo tão amigo assim de quem é mais pobre,
fato são muito caros. Aí, gente, parte o principal ponto é o seguinte: se organize, porque se não for por você, ninguém vai ajudar, o governo muito menos. Então, pense o seguinte: o quão independente do governo tem que ser. Você tem que sempre buscar ser o máximo possível, mas em casos que não é possível, tudo bem. Tenta de alguma outra forma fazer com que você tenha uma saída de escape. É complicado, é muito complicado. Mas a gente está vendo um movimento muito interessante para a eleição do ano que vem. No geral, gente, se cuidem, busquem sempre melhorar cada dia mais e tenham sempre tranquilidade, sempre paz, busquem paz. É isso, pessoal. Shalom. Obrigado por essas informações muito boas. E agora eu vou compartilhar um pouco também das novidades que tem aqui pelo Rio e um pouco de ideias. Com vocês, já retorno já. Shalom. Shalom. Estamos aí esse café da manhã compartilhando um café agradável com os senhores e com as senhoras aí. E vamos falar hoje um pouquinho sobre filhos. Ter filhos. Vale a pena? Vale. Ter filho não é somente ter. Quando eu falo ter filhos, é ter para educar. Quando você tem um filho ou uma filha, você vai ter que perder tempo com o choro das 3 da manhã, às 4, ir para o hospital às pressas, cuidar do seu filho ou da sua filha, ter aquele cuidado constante, gastar dinheiro com roupas, brinquedos, aniversários, festa, passeios, praias. Existe todo um investimento econômico, mental, social, físico que você terá que fazer com seu filho e filha. Você vai ter que se desprender de si e pensar neles. Vale a pena? Vale. Por quê? Porque lá na frente você vai passar adiante suas informações, sua genética, o seu carinho e o seu valor. E no final, lá na frente, é eles que vão cuidar de você. E mesmo que eles não cuidem de você, mesmo que você fique sozinho no final, ainda terá valido a pena, porque você cumpriu uma mitzvot, você além de cumprir uma mitzvot, agradou o coração do Eterno e teve o privilégio, como homem, de educar uma alma, e se for mulher, o privilégio de trazer ao mundo uma alma. Eu digo a você, homem e mulher, que viver por viver sem ter filhos não é muita vantagem. E se você não pode ter filhos, passe o seu conhecimento para outros. Existem pessoas que precisam do seu cuidado, do seu carinho. E com isso, você leva adiante todas as informações. É uma coisa que agrada o coração de Deus e que também cumpre um papel não somente social, mas universal. Eu digo a vocês aí que tenham um ótimo café da manhã, um bom Shabbat. Compartilhe esse café com seus amigos, com suas amigas e se aprofunda no entendimento do que é viver, o como é viver. Mas antes de começar qualquer coisa, se conheça primeiro. A todos vocês um ótimo Shabbat e um Shalom.